Feche os olhos e imagine um ciclo que se repete dentro de você, como uma maré que retorna, mesmo quando você já construiu castelos para tentar conter as águas. É aquele momento em que você se percebe reagindo da mesma forma, com a mesma raiva que parece não ter nome, com aquela sensação de ser pequena demais para conter o que sente. Você tenta entender, tenta ser racional, tenta controlar, mas algo dentro ainda te arrasta. Talvez ninguém veja de fora, mas por dentro há uma exaustão antiga, o peso de carregar emoções que voltam, mesmo quando você achava já ter superado. Críticas internas, impulsos que sabotam o que você quer construir e aquela queda súbita da energia, como se algo estivesse drenando sua luz por dentro. E talvez seja isso que mais te machuca, saber que tem consciência, que já caminhou, que já leu, buscou, sentiu, mas mesmo assim repete, mesmo assim dói. Mesmo assim, parece que não é você quem está no comando. Existe no fundo desse cansaço um desejo silencioso, o de se libertar, mas não como quem foge ou reprime, e sim como quem enfim se reencontra com algo que foi esquecido, a sua potência, sua inteireza, sua soberania emocional. Existe um anseio por autoliderança, mas não aquela que impõe domínio, e sim a que nasce da aceitação do que é verdadeiro, porque talvez você já tenha percebido, o problema nunca foi sentir demais. O problema foi tentar sufocar o que ainda não havia sido ouvido. Segundo Jordan Peterson, a verdadeira força emocional não vem do controle absoluto daquilo que habita nosso interior, mas da capacidade de nomear e organizar as forças internas que, quando ignoradas, tomam as rédeas da nossa vida. Ele nos lembra que iluminar a sombra não é apagá-la, mas transformá-la em aliada. E essa é uma chave rara, perceber que o caos interno não precisa ser vencido, ele precisa ser compreendido. Carl Jung também dizia: quanto mais reprimimos a sombra, mais ela nos governa por caminhos que não conseguimos controlar. A sombra, nesse sentido, não é inimiga, é parte legítima da nossa travessia rumo à inteireza. Não é à toa que no processo de individuação, esse chamado profundo da alma por ser inteira, reconhecer a sombra é um dos primeiros passos, porque só o que é acolhido pode deixar de gritar. Então talvez a pergunta não seja mais: como faço para me livrar disso? Mas sim, e se o seu novo capítulo não for sobre domar a sombra, mas finalmente dialogar com ela? E se essa parte sua que tanto te assusta, essa intensidade, esse medo, essa força que explode ou paralisa, for na verdade uma parte esquecida do seu poder criativo? O início da transformação não acontece no ápice da luz. Ele acontece quando você decide acender uma lanterna dentro da própria escuridão e dizer: eu estou pronta para te escutar. A partir daqui, te convido a reconhecer os sinais, os pequenos e grandes indícios de que a sua energia vital já não está mais à mercê da sombra inconsciente. Porque quando você começa a fazer as pazes com o que evitava, algo muda, não de forma espetacular, mas silenciosamente. A vida começa a respirar com mais leveza, as reações automáticas perdem força, e pela primeira vez em muito tempo, é você quem escolhe. Há uma dor que não grita, mas corrói. Um cansaço que não vem apenas do corpo, mas da alma que se repete nos mesmos enredos emocionais. Você sente como se estivesse sempre no limite, entre a explosão e o silêncio. Pequenas situações do cotidiano despertam tempestades internas, e o drama parece inevitável. Discussões que surgem do nada, afastamentos que se repetem, promessas de mudança que não se cumprem. Tudo isso não porque você não quer melhorar, mas porque algo em você ainda vive em estado de defesa, como se cada gesto do mundo externo fosse uma ameaça à sua dignidade emocional. Essas reações automáticas, fugir, atacar, justificar demais, se calar por medo, não são defeitos, são cicatrizes, são heranças emocionais de uma sombra que não foi integrada, apenas reprimida. E é justamente quando essas reações começam a perder força que você percebe: algo está mudando. De repente você se vê respirando antes de responder, percebe a raiva surgindo, mas não cede. Nota o impulso de se sabotar, mas hesita, como se houvesse uma nova consciência habitando sua casa interior. É sutil, mas profundamente libertador. Essa pausa entre o gatilho e a resposta é um indício de que sua energia vital está retornando ao centro, que o caos já não dita o rumo. Você está começando a escutar o que antes apenas explodia. A ciência do comportamento confirma: quando diminuímos o padrão de reatividade emocional, todo o organismo responde. Cortisol baixa, respiração se aprofunda, o sistema nervoso sai do estado de alerta crônico. Mas esse processo não exige perfeição. Ao contrário do que se pensa, não é necessário alcançar uma paz absoluta.
O verdadeiro sinal de transformação é quando, mesmo diante do mesmo estímulo de sempre, você escolhe uma resposta nova, um silêncio que não fere, uma palavra que não destrói, um afastamento que não é fuga, mas cuidado. Talvez você ainda sinta dúvida ou medo quando esses momentos acontecem. Afinal, o velho padrão trazia familiaridade, mas se observar com atenção, vai perceber que há um alívio leve, quase imperceptível, como se uma camada de tensão silenciosa tivesse sido retirada dos seus ombros. Essa é a energia voltando para você, não como uma explosão de empoderamento, mas como o retorno da serenidade que esteve por tanto tempo sufocada. E se, diante de um velho gatilho, você simplesmente pausasse e perguntasse: essa resposta me protege ou me limita? Talvez seja nesse instante, breve e luminoso, que um novo ciclo se inaugura. Como uma serpente que troca de pele, não porque decidiu se desfazer do passado, mas porque cresceu, e o que antes servia agora se desprende naturalmente, sem drama, sem esforço, apenas com a maturidade de quem começa a compreender que integrar a sombra é permitir-se renascer. Há dores que se repetem em silêncio dentro das relações. O medo de ser abandonada, a necessidade de provar valor o tempo todo, a angústia de sentir demais e ainda assim não ser suficiente. Muitas vezes, o que vivemos com os outros parece ecoar capítulos antigos da nossa história, como se estivéssemos destinados a encenar, vez após vez, o mesmo roteiro. E talvez isso aconteça porque, em muitos vínculos, não é a nossa essência que se apresenta, mas sim a sombra ferida, faminta por reconhecimento. Há um momento em que essa percepção começa a emergir, não como acusação, mas como clareza. Você se pega menos reativo, menos dependente da aprovação alheia. Nota que já não sente tanta necessidade de ter razão ou de se justificar a cada desencontro. E essa leveza não vem porque tudo à sua volta mudou, mas porque você começou a reconhecer o que em você insistia em controlar e escolheu soltar. Jordan Peterson nos lembra: quanto mais você conhece seu próprio lado sombrio, menos ele precisa se projetar sobre os outros. O controle, a manipulação disfarçada de cuidado, a necessidade de validação deixam de ser estratégias inconscientes e se tornam escolhas visíveis que você já não deseja repetir. É contra-intuitivo, mas libertador. Quanto mais vulnerável você se permite ser, mais autêntica se torna, porque a vulnerabilidade verdadeira não é fraqueza, é coragem de existir sem máscaras. É quando você se permite sentir medo sem se encolher, demonstrar amor sem implorar retorno, reconhecer sua dor sem se vitimizar. Quando a sombra deixa de atuar nos bastidores, seus vínculos se tornam menos sobre sobrevivência e mais sobre encontro. Há um gesto silencioso, mas profundamente transformador, que pode surgir nesse processo: olhar para os padrões repetidos nas relações e, em vez de reagir, escutar o sentimento por trás do impulso. O ciúme pode esconder o medo de ser esquecida, a irritação, a ferida de ter sido desvalorizada, o orgulho, a proteção contra rejeições antigas. E quando você acolhe esse sentimento em si, antes de apontá-lo no outro, nasce uma nova forma de presença, mais compassiva, mais lúcida, mais sua. Na mitologia suméria, Inanna, deusa do amor e da fertilidade, desce voluntariamente ao submundo, enfrenta sua irmã sombria e só então retorna à superfície com poder real. É assim também conosco. Não há libertação verdadeira sem esse encontro com o que assusta, sem essa travessia silenciosa pelo que evitamos sentir. Mas ao voltar, algo mudou. A sombra já não governa os vínculos. E pela primeira vez, você se relaciona como quem sabe que merece ser inteira. Não metade, não máscara, não escudo. Inteira. Às vezes, a sombra não grita. Ela se esconde nos dias cinzentos em que nada pulsa, nos projetos que não avançam, na sensação de que a vida perdeu o brilho e o corpo já não deseja. Não é apenas tristeza, é um tipo de exaustão mais profunda, como se a alma estivesse presa atrás de paredes invisíveis. Há mulheres que vivem assim durante anos, acreditando que falta motivação, disciplina ou direção, mas no fundo, o que falta é permissão para viver com verdade. O que falta é espaço para a sombra se revelar não como ameaça, mas como fonte esquecida de criação, porque o que chamamos de estagnação muitas vezes é apenas energia vital bloqueada, emoções não expressas, partes de si que foram escondidas para caber, dores reprimidas para manter aparências. E quando tudo isso se acumula, o corpo sente, o sistema nervoso entra em alerta contínuo, a dopamina
dopamina oscila, a libido desaparece, a criatividade se cala. Mas quando a sombra começa a ser vista, algo sutil e sagrado se move. A energia que antes se voltava contra você começa a circular, ideias emergem, o riso volta, há uma chama que se reacende sem que você force. E o magnetismo, essa força invisível que atrai vida e presença, retorna como se nunca tivesse partido, só estava soterrado. É importante reconhecer, o verdadeiro empoderamento não é uma performance de força, não é sobre fazer mais, provar mais, alcançar mais. É quando a sua energia deixa de ser consumida em batalhas internas secretas e começa a ser usada para criar, sentir, transformar. A força deixa de ser defesa e vira expressão. O corpo relaxa, a intuição se aguça, o prazer se torna possível sem culpa. Há uma expansão silenciosa que invade os dias e, de repente, o que antes parecia um peso se torna combustível. Existem caminhos sutis para permitir que essa energia encontre vazão: escrita, arte, movimento, dança, sexualidade consciente. Não como técnica de produtividade, mas como canal de revelação. Porque quando a sombra é trazida à superfície com delicadeza, ela se transforma em fogo criador. Aquilo que antes queimava por dentro, te consumindo em silêncio, agora se converte em forja. Um fogo que aquece, ilumina e inspira. Um fogo que não destrói, mas revela. Talvez ninguém perceba essa mudança de imediato, mas você sente. No corpo que respira mais livre, no olhar que volta a brilhar, na vida que começa a acontecer de dentro para fora. Porque quando a sombra deixa de sufocar sua luz, a criação se torna inevitável e tudo o que parecia parado começa, enfim, a florescer. A sombra não desaparece, ela não some como um erro corrigido, nem se desfaz como uma lembrança esquecida. Ela permanece, mas algo essencial muda. Ela já não te domina. Sua energia vital, antes sequestrada por impulsos inconscientes, reações automáticas e medos antigos, retorna. E o que antes parecia caos se torna matéria-prima. Você deixa de ser refém do que sente para se tornar autora do que escolhe viver. Jordan Peterson nos lembra que não há ordem verdadeira sem antes encarar o próprio caos. As forças internas, quando nomeadas e organizadas, deixam de se enfrentar como inimigas e passam a colaborar. E é nesse ponto que o conflito se dissolve, não porque a sombra foi vencida, mas porque foi ouvida. A guerra interior se acalma quando a escuta se torna mais forte que a repressão. Carl Jung afirmou: até você tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Talvez seja por isso que, quando a sombra é acolhida, a vida finalmente começa a ter outra direção. Não uma direção perfeita, reta, previsível, mas uma direção verdadeira. O autocontrole, nesse novo cenário, não é rigidez, é presença, é a capacidade de escutar a si mesma sem se abandonar. E então, algo profundo acontece. A energia feminina, muitas vezes silenciada ou fragmentada, volta a ocupar o centro. E esse centro não é o lugar da invulnerabilidade, é o lugar da inteireza. A sombra, agora integrada, se torna aliada, traz sabedoria, traz intuição, traz fogo criador, deixa de ser prisão invisível e passa a ser farol. Talvez este seja o seu momento, o início de um novo ciclo em que o medo já não dita mais seus passos e a dor não define mais quem você é. Um ciclo em que sua energia volta a pulsar em direção àquilo que faz sentido, não para provar, agradar ou conquistar, mas para simplesmente ser. Em que parte da sua vida ainda há uma força oculta, sabotando seu brilho? E se esse traço sombrio, ao ser reconhecido com coragem, pudesse se tornar a sua maior fonte de criatividade, poder e conexão? O silêncio sabe. E a resposta, talvez, já esteja nas entrelinhas da sua própria presença.